Gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho segundo a narrativa do apóstolo João, no seu capítulo número 14. O Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ele começa com Jesus lavando os pés dos discípulos, depois ele vai predizer a traição de Judas, e do versículo, me parece, 31, ele começa, a partir do versículo 31 e vai até do 13, versículo 31 até o capítulo 17, ele vai fazendo as instruções aos seus discípulos, são as últimas instruções de Jesus Cristo aos seus discípulos, porque ele sabia que após isso, após a sua crucificação, viriam tempos de penúria sobre aquele povo, sobre seus discípulos, então ele procura orientar. Mas eu gostaria apenas de estar enfatizando nesta noite o capítulo 14, apenas o versículo 27, é um versículo bem conhecido, principalmente para aqueles que acompanham a nossa programação de rádio, 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, é um versículo comumente usado na abertura da nossa programação de rádio todas as manhãs, então é um versículo bem conhecido. E nessa questão de paz, é importante nós entendemos que da mesma maneira que Jesus falava isso aos seus discípulos naquela época, ele fala para cada um de nós também, fala nessa noite, fala todos os dias da nossa vida, que ele nos dá a paz, ele não dá a paz como o mundo a dá, e ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então esse turbe vem de turbo, ou seja, de alguma bagunça, alguma coisa que o nosso coração não fique assim perturbado nesse sentido, para que nós possamos experimentar qual boa e agradável é a paz que nosso Senhor Jesus Cristo pode assim nos proporcionar. Mas essa questão da paz, ela é algo difícil de nós termos realmente essa paz. Todos nós temos momentos de dificuldade, nesses momentos de dificuldades parece que a paz nos abandona, ou pelo menos nós nos afastamos da paz. Isso tem uma explicação, porque no meio secular, o que se entende como paz? Geralmente é a situação financeira. Se a situação financeira está estável, então estamos em paz, porque temos como pagar as nossas despesas, os nossos compromissos, então estamos em paz. Quando isso falta, parece que a paz então se afasta de nós, ou nós nos afastamos da paz, mas não é exatamente isso que Jesus fala para nós. Ele fala de uma paz perene, uma paz que vem daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Nós pela manhã, nós abordamos nesta manhã, a aula falava sobre a identidade do Espírito Santo, então falava das ações do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos que nos permitir que o Espírito Santo age em nossas vidas. Então essa paz, ela vem através do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 74 e 75, é o chamado Cântico de Zacarias, essa parte do capítulo, e nos versículos 74 e 75 fala assim, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então isso é uma profecia do profeta Zacarias. No livro de Zacarias nós lemos essa profecia através do próprio profeta Zacarias, e aqui transcrito no livro de Lucas, chamados Cânticos de Zacarias. Então aqui nesses breves versículos 74 e 75 nós vimos uma das razões primárias porque Jesus veio à terra e morreu pela humanidade pecadora, para que nós possamos caminhar com Deus sem medo, gozando do quê? Da sua paz todos os dias da nossa vida. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36, fala assim, Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as boas novas, o Evangelho, que são as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfatiza essa questão da paz. Por quê, meus irmãos? Ninguém que não tenha a sua paz de espírito plena consegue desenvolver obra alguma, seja obra secular, seja obra na casa de Deus. Nós precisamos estar em paz, e essa paz envolve muito mais do que pura e simplesmente uma situação financeira estável. Então as pessoas aludem a essa condição financeira estável, eu estou em paz. Se eu não estiver com a minha condição financeira estável, eu não estou em paz. Então eu penso que a maioria de nós nunca terá paz na vida, que a maioria de nós nunca está com a condição financeira estável. Eu falo pelo menos eu.
Então a gente tem essa preocupação, mas a gente tem que entender o que é uma preocupação com a nossa vida. Talvez os irmãos estejam pensando assim, então o irmão está pregando o seguinte, que eu não devo me preocupar em pagar minhas contas, que eu não devo me preocupar em trabalhar ou coisa semelhante. Não, nada disso. Nós temos que ter os nossos compromissos, nós temos que assumir as nossas dívidas, nossos compromissos, mas dentro da paz que nosso Senhor Jesus Cristo assim nos dá. E como é que nós temos essa paz? A paz genuína é resultado de nós sermos justificados pela fé. Se alguém perguntasse para você, como é que nós somos justificados pela fé através de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o que será que nós responderíamos? Justificados, regenerados? Será que há alguma diferença nisso? Há muita diferença entre ser regenerado e ser justificado. Se nós pensarmos na regeneração, o que nós temos que entender? Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, o que nós entendemos? Jesus Cristo, através do seu cumprimento na cruz, morrendo por cada um de nós, Ele nos regenerou, e através da sua ressuscitação nós somos justificados pela fé. Então nós temos o efeito da regeneração através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos o efeito da justificação através da ressuscitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para concluir, irmãos, eu quero ser bem breve nessa palavra. Sabe por que muitas vezes nós nos afastamos de Deus e nós perdemos a nossa paz? Porque nós atrelamos a nossa permanência em Deus pelaquilo que nós estamos fazendo. Não podemos ser hipócritas nisso. Nós, a maioria das vezes, podemos até dizer via de regra, nós atrelamos a nossa permanência na palavra pelaquilo que nós fazemos. Que nós vimos a igreja, que nós oramos, que nós fazemos as boas obras, que nós tratamos bem aos nossos irmãos, que nós temos uma vida regrada e dentro da doutrina cristã. Isso é verdade, mas sabe aonde que nós temos a paz? Não é pelas coisas que nós fazemos, é pelaquilo que Jesus Cristo fez por nós. Essa é a base. Não adianta nós atrelarmos, quando nós atrelamos aquilo que nós fazemos, a permanência, a vida de paz, nós estamos igual todo mundo aí fora. O mundo pensa assim: eu sou bom, eu não faço mal, eu gosto de beber minha cervejinha, mas eu não faço mal a ninguém, eu gosto de fumar meu cigarro, mas eu não faço mal a ninguém, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo, mas eu não faço mal a ninguém. Esse é o pensamento do mundo. Então nós, muitas vezes, sem percebermos, nós atrelamos a nossa permanência a Deus através de nosso Senhor Jesus e pelo aquilo que nós fazemos. Aí nós esquecemos exatamente aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Isso é algo que nós não podemos nunca esquecer. A nossa paz está pautada nesse sentido, naquilo que Jesus fez por nós, como eu já falei aqui nesta noite. Jesus morreu para nos regenerar. Fomos regenerados através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ressuscitação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, nós somos justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que gozar dessa paz. É essa paz que Deus fala para cada um de nós. Então, uma outra situação que eu gostaria de passar aos irmãos, que também muitas vezes o que nos tira a paz, primeiro, é o remorso do passado, a ansiedade com os problemas do futuro e a ingratidão com as bênçãos do presente. Então, meus irmãos, não sintam remorso pelo seu passado, já foi justificado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vivam uma ansiedade futura. Eu diria até para não vivermos ansiedade presente, mas eu sei que é difícil. Vivamos sim os problemas presentes, mas não uma ansiedade futura, e nós nunca sejamos ingratos pelaquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, nesse dia, se nós fôssemos enumerar as bênçãos que Deus nos concedeu, nós não teríamos papel, talvez, aqui, para poder relacionar todas as bênçãos que cada um dos irmãos que está aqui presente nessa noite tem. Então é isso que nós devemos ver, essa é a paz que nós devemos viver, não pelo aquilo que nós fazemos, não por aquilo que nós venhamos a fazer. Deixar bem claro aqui que eu não estou aqui incentivando aos irmãos a não fazerem nada. O único que está deitado em berços esplêndidos é o Brasil, através do hino nacional que fala deitado eternamente em berços esplêndidos. Esse é só o Brasil que está deitado em berços esplêndidos. Nós um dia estaremos deitados no berço esplêndido, mas será
nas mansões celestiais, mas nós temos muito trabalho para fazer aqui e teremos trabalho para fazer lá em cima também, porque Jesus fala assim, que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o trabalho não é castigo, muito pelo contrário, o trabalho é dádiva de Deus, o trabalho é um privilégio que Deus nos dá, então que nós vivamos essa paz que só Jesus dá, repetindo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gostaria de saber se nesta noite temos aqui algum irmão que não está em paz. Todos estão em paz, ninguém se manifestou, então todos estão em paz, amém? Estamos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Com alegria no coração, vamos encher os nossos pulmões de ar e cantar louvores ao nosso Deus, amém? Para isso, convido a igreja, aqueles que assim o puderem, que permaneçam de pé e ofereçam esses louvores de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Vivo para te louvar.
sempre a ti eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo te adorar. Mais que fama ou poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre a ti eu buscarei, Senhor. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, me humilharei diante da tua majestade. Vou encontrar o que precisar em teu imenso amor, em teu imenso amor. No Senhor nós encontramos o que nós precisamos. Ele é a única fonte que pode saciar o nosso ser. Só nele, apenas nele, nós encontramos. Ele nos supre. Que nós possamos nos derramar aos pés dele. Que nós não venhamos procurar nas coisas aí do mundo o que só ele pode oferecer. Só ele pode oferecer tudo aquilo que nós precisamos. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Oh, Senhor, nós nos colocamos aos teus pés. Nós encontramos o que nós precisamos em ti, somente em ti, Senhor. Que você possa declarar mais uma vez isso, mas não apenas com palavras, mas que verdadeiramente você possa se colocar aos pés de Jesus. Amém? Declare: o que eu sou, coloco aos teus pés. Em teu imenso amor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 3. Vamos compartilhar o verso 12. Mateus 3:12 nos fala sobre a grande separação. Diz o texto: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo,
que nunca se apagará. Ó Deus, que todos que estão aqui nesse auditório, nesse salão de culto, possam ter essa essência, natureza do trigo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de perguntar para você, enquanto eu estava aqui meditando, mas o pregador sempre fica pensando na mensagem, no texto, eu fico a imaginar como seria o estilo de João Batista. Eu penso que João Batista era um estilo assim do tipo meio duro, raivoso, aqueles pregador que só tem chicote. Pá! Tem pregador que só gosta de dar chicote nos outros. Tem outros que são mais consoladores, mais calmos, mais mansos. São outros que são mais edificantes na vida cristã. Que estilo você gosta? Cada um de nós tem as suas preferências, né? Tem pessoas que já nos disseram: por que vocês não pegam o microfone, anda para lá, anda para cá, faz isso, faz aquilo? Então são estilos, né, irmãos? É interessante isso. Parece que a pessoa está com mais poder, mas o poder não é do homem. O poder é da palavra, o poder é de Deus, né? É isso que é importante. Então eu imagino, e às vezes nós temos sempre que, uma palavra aqui para nós, né, que estamos aqui no púlpito, e os irmãos, nossos irmãos que são pregadores, ensinadores, sempre a palavra ela deve visar a correção, a edificação e o consolo. Isso o apóstolo Paulo fala. Não adianta, às vezes a pessoa vem aqui na frente, só quer dar chicote, só exortar, exortar, exortar. Puxa vida. Vai devagar. Não, você também acaba só batendo. Então aqui João Batista, eu acredito que ele era meio desse pregadores mais fortes, imagino eu. Porque a palavra dele era a palavra dura. E às vezes nós precisamos, sim, palavras contundentes, palavras exortativas, corretivas para as nossas vidas. Nós vivemos num mundo dividido por classes. No Brasil, por exemplo, nós somos divididos por classes sociais econômicas. Classe A, classe B, classe C, classe D. Não é assim? Quando nós vemos os noticiários daqueles que têm o poder aquisitivo, geralmente os comentaristas falam que da classe D pulou para C, da C para B. Como seria maravilhoso se o nosso país todos fossem classe A, né? Oh, que maravilha! Não haveria essa distinção. Outros países é a cor da pele que faz distinção. Na Índia, por exemplo, nós sabemos que lá existe um monte de classes, castas, né? Certas castas não podem andar junto com outras, são proibidas. As nações também são divididas pelas suas importâncias econômicas, armamentistas. E a Bíblia, o que fala? A Bíblia divide em classes. A Bíblia só fala de duas classes. É o que nós encontramos aqui. Aqueles que são trigo e aqueles que são palha. Não existe outro tipo de classe, diz aqui. Não existe um meio termo.
É como quando Noé foi instruído por Deus para construir a arca, só existiam 2 tipos de pessoas: aqueles que entraram na arca e aqueles que ficaram fora da arca. O Senhor Jesus, Ele falou de 2 caminhos: caminho estreito, caminho largo. 2 portas, a porta larga, a porta estreita. Não existe uma acomodação. Ou é trigo, ou é palha. E esse texto, ele nos fala que Ele, falando do Senhor Jesus, em sua mão tem a pá. Eu gosto muito da palavra do Senhor. Palavras simples, palavras que nos remete a uma vida agrícola, uma vida simples, uma vida de subsistência. E o texto diz que na sua mão tem a pá. É uma espécie de debulhar o trigo. Parece que a palavra certa é paneleiro, uma coisa assim. Então ele pegava a pá e jogava para o alto, e o trigo e aquele casulo do trigo saía com o vento, e o trigo então caíra na faina da eira. E assim, esse debulhador, ele ia com a pá, jogava para o alto, ia fazendo essa separação da palha, do trigo para com a palha. Isso nos mostra essas 2 classes. Primeiro, ele fala que limpará a sua eira. Ele vai fazer uma limpeza. Haverá um dia em que vai haver uma grande separação. Nós não sabemos que dia vai ser esse, mas é o que a palavra de Deus nos aponta. E ele recolherá o seu trigo na sua eira. É uma maneira carinhosa do Senhor recolher aqueles que são trigos. Isso nos vemos o cuidado de Deus, as providências de Deus para com a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, o Senhor está do nosso lado. Aleluia. Nós temos a proteção do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor, nós temos como que somos embalados pelos seus braços, a segurança que Ele nos dá da sua palavra, da sua verdade, da sua vida. Ele é aquele que está cuidando de nós. Por isso, não precisamos temer a morte. A morte é o grande pavor de toda a humanidade. Mas aqueles que são trigos, eles estão nos cuidados de Deus. Eles, por mais que passem por dificuldades, por situações de calamidade, por situações de perigo, nós temos a confiança que o Senhor está conosco, aleluia. Que o Senhor é o nosso guardador, o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Você pode estar às vezes numa situação crítica de saúde, por exemplo, mas você tem a segurança que o Senhor está do seu lado. Se o Senhor disser, ainda não é dia de recolher o meu servo, a minha serva, nenhum médico, nenhuma situação de doença vai fazer com que você seja recolhido antes da vontade de Deus. E se for da vontade de Deus, um dia do nosso recolhimento, também nada poderá impedir dessa vontade ser realizada. Nós vimos aqui o testemunho da irmã, e me faz reportar a lembrança do recolhimento da minha mãe e do meu pai,
uma coisa maravilhosa. Minha mãe, na minha ótica, Deus já tinha preparado tanto um como o outro para ser recolhido. A gente vai se preparando. Minha mãe estava muito doente, débil, fraca, qualidade de vida muito ruim. A gente percebia que Deus estava mostrando, olha, estou recolhendo. Mas ela foi sendo recolhida aos poucos. Aos poucos. Na minha ideia, ela deveria ficar aqui no hospital, aqui em Santos. Mas o meu outro irmão, ele tinha mais influência com relação a esse cuidado, é muito cuidadoso. Levou para um hospital em São Paulo, um hospital com toda a infraestrutura. Mas eu vi que ali não sentia no coração. Se ela melhorar alguma coisa, vai voltar, vai ficar nessa dependência. Ficou ali um mês. E no dia da sua partida, minha esposa estava com ela e acompanhou esses últimos momentos do seu recolhimento às mansões celestiais. Uma semana, meu pai parte. Estava com ele na última noite. Então o recolhimento, Deus estava falando, Deus estava mostrando algo que nos consola, algo que nos mostra os planos de Deus, os desígnios de Deus, que cabe a nós aceitar este plano e nos conformar, nos consolar com este plano. Quer dizer que você não sentiu a dor? Puxa, senti muita dor. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que Deus tinha algo melhor para essas vidas, que a missão tinha sido cumprida. Então, enquanto você tiver uma missão, eu disse isso hoje na parte da manhã, quando estávamos estudando o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1. Tempo de nascer, tempo de morrer, é o que a Bíblia fala. Nós estamos caminhando para o tempo de morrer. E como vamos morrer? Quando nós temos Deus na nossa vida, não existe esse fatalismo, esse algo imprevisível, porque nós sabemos que temos a mão do Senhor do nosso lado. O Senhor sabe o momento do nosso recolhimento para Ele. O trigo, ou então o arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, fala sobre isso, que o Senhor virá buscar aqueles que não enfrentarão a morte, não passarão pela morte. Pastor Natanael tinha esse pressentimento, mas ele passou para a morte. Nós também não sabemos, mas o importante é que saibamos que o Senhor, Ele cuida de nós. Por um outro lado, temos a palha. A palha, diz o texto, João Batista dizendo, que a palha queimará palha com fogo que nunca se apagará. Quem que gosta de ouvir isso? Não gostamos de ouvir e também não gostamos de falar. Mas é o que a palavra de Deus nos aponta. Se você não é trigo, logo é palha. Não existe outra alternativa. E a palha, ela será queimada. Daí nós vemos a influência do inimigo contra esse tipo, esse princípio, esse fundamento da palavra de Deus. Nos reporta a Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva foram seduzidos por Satanás. Ele disse: certamente não morrerás.
certamente não morrerás. Então hoje, muitos não aceitam a ideia do inferno, a ideia deste fogo que não se apaga. Acham, para muitos grupos, que haverá uma aniquilação. Para outros grupos, depois da morte, haverá ainda um período de purgatório, um período em que as pessoas ainda vão ter alguma forma de acesso novamente. Para outros, pensam na reencarnação. Então, nós vemos vários conceitos a respeito da eternidade, e nós somos temporais, como dissemos no domingo passado. A eternidade nós só sabemos através daquele que é eterno, que é Deus, e deixou a sua palavra para nos orientar. Então hoje o Senhor Jesus Cristo, Ele está como um advogado. Ele está dizendo, conforme Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas um dia, Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, preparados para o diabo e seus anjos. Então hoje o Senhor é um advogado, mas um dia será o juiz. E este lugar será um lugar que a Bíblia fala, um lugar que o fogo nunca se apagará. Será um tormento eterno, algo terrível. O Senhor Jesus, Ele falou muito sobre esse lugar. A Bíblia fala muito sobre este lugar. E ali fala que haverá ranger de dentes, o bicho não se apagará, haverá um lugar aonde nós estaremos conscientes, nossa mente, nossa consciência, como foi ensinado na narrativa de Lucas capítulo 16, aquele rico, quando estava em tormento, ele estava consciente do lugar que ele estava, e ele pediu, clamou, Pai Abraão, manda que Lázaro molhe seus dedos numa água e me refresque, porque eu estou em tormento. Então, um lugar real, não é uma fantasia, não é uma história, mas é algo real, verdadeiro. E dessa maneira isso deve trazer para nós uma reflexão, porque temos que decidir nesta vida. O João Batista, ele estava dizendo esse versículo para pessoas religiosas. Quem eram essas pessoas? O contexto nos fala dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus eram estritos seguidores da lei mosaica, dos mandamentos, e os saduceus eram pessoas mais liberais, pessoas numa projeção social na sociedade judaica. Para esses, João Batista estava dizendo, eram religiosos, pessoas que praticavam boas ações, mas João Batista, ele está dizendo que um dia haverá essa grande separação, de maneiras que nós temos que fazer uma escolha enquanto tivermos vida. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que a vontade de Deus para a humanidade é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Ezequiel capítulo 33, verso 11 diz assim: Dize-lhes,
Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Hoje, prezado convidado, o Senhor lhe dá esta grande oportunidade de você ser um trigo, mudar de palha para ser trigo, e assim estar na vontade do Senhor. Se tem alguém que faz parte ainda da palha deste mundo, hoje o Senhor te convida a mudar de posição, de você sair dos seus conceitos, da sua religiosidade, dos seus achismos, e se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo que nós lemos, João Batista, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento significa metanoia, uma palavra grega que significa voltar ao princípio, dar meia volta. Está indo para uma direção, agora dar uma volta inteira indo noutra direção, a direção da salvação. Nesta noite, se tem alguém nessa condição, levante a sua mão e nós estaremos orando para você, por você, para que realmente Deus opere essa grande salvação na sua vida e você seja um verdadeiro trigo nas mãos de Deus. Se tem alguém nessa situação de ser palha, hoje é o momento, é a oportunidade de você dar um passo nesse arrependimento tão pregado pelo precursor do Senhor Jesus, que foi João Batista, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos. Essa operação transformadora do novo nascimento. Se todos aqui são trigos, nós só podemos agradecer a Deus, louvar a Deus, ser gratos a Deus, porque o Senhor tem nos dado esta bênção maravilhosa da nossa salvação em Cristo Jesus. E um dia essa promessa chegará definitivamente às nossas vidas. O Senhor vai nos recolher. Aleluia! Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor está com a mão na pá. Um dia, Senhor, o Senhor há de separar. Ó Deus, retira das nossas vidas tudo aquilo, ó Pai, que é palha, para que sejamos verdadeiramente trigos. Ó Deus, que dá sabor, que faz o pão. Ó Deus, abençoa os teus servos, Senhor, nesta caminhada. Ó Jesus, opera nas vidas, Senhor, dos nossos irmãos, para que esta palavra seja uma realidade profunda em cada um de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Nathan Rinaldi no ICP durante muitos anos,
Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Nós do Ministério teremos como... Não tem problema, não tem problema. Nós do Ministério de Jovens da Igreja Evangélica da Paz convidamos você para o Congresso de Jovens que acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro, às 19 horas, na Rua Silva Jardim, número 503, em Santos. Nós teremos a participação especial do pastor Rafael Inácio, de Santa Catarina, que será o nosso preletor e se baseará no tema Mergulhando Cada Vez Mais Fundo. E você é o nosso convidado especial. Saia da superfície e mergulhe cada vez mais fundo. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.